Amém, amém. Podeis assentar, queridos. Eu conheci um pastor, pastor César de Andrade. Ele dizia o seguinte: enquanto tem milho, tem pipoca. E tiver história, eu coloco para tocar. Ele era um locutor de uma dessas emissoras evangélicas que nós conhecemos. Foi apresentado um vídeo ali pela Junta de Missões Nacionais e numa visão sociológica, falaríamos que eles são vítimas da sociedade. Vítimas da sociedade. Mas quando você tem uma visão terapêutica e sistêmica, vê que eles são frutos de uma família desestruturada. Muitos daqueles jovens, muitos daqueles adultos são oriundos de uma família desestruturada. Alguns escolhem esse tipo de vida para confrontar seus pais, confrontar alguém da família, mas também às vezes a ausência de uma figura paterna, isso pode causar essa situação. Então sempre quando você olhar para uma dessas pessoas, nós temos vários aqui em Belford Roxo, olha com esse olhar de uma pessoa que precisa de um tratamento, de um acolhimento, E eu falei com a irmã Sueli que eu não estaria trabalhando hoje dentro de 2 Coríntios 5,17. Mas é um texto que foi escolhido, já tinha buscado em Deus orientação, que encontra no primeiro livro de Samuel. Nós lemos Samuel na parte da manhã, né? Falamos um pouco sobre o servo do Senhor. Samuel, capítulo de número 2, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo de número 15, que nos diz dessa forma. Vamos ler de uma maneira alternada. Então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia aos homens que sacrificava: dá essa carne a assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, ó Senhor Deus, e já nos preparando para esta semana que inicia hoje, ó Senhor. Que esses próximos dias sejam dias de bênçãos na vida de cada um dos teus servos, das pessoas que nos visitam, ó Senhor Deus. Dê a cada uma delas, ó Senhor Deus, condições para entender a tua vontade e realizar o teu querer na vida delas. Quero te pedir também por mim neste momento. Ajude-me, ó Senhor Deus. E aquilo que eu não consegui falar, que teu Espírito seja o agente facilitador para que elas venham entender a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos, em um nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido, nós estamos diante de um quadro de uma família. E eu cheguei a fazer algumas anotações que diz que a crise da família é a maior crise da sociedade contemporânea. A crise da família é a maior crise da sociedade contemporânea. E
com base nisso, uma estatística demonstra que na América Latina, em 2001, que 75% dos homens, 66% das mulheres tiveram um caso extraconjugal até os 40 anos de idade. Nos fala ainda, obrigado. Nos fala ainda nesta estatística que 14% são pais solteiros, 40% de lares separados. Talvez a família de Eli seja um exemplo disso que nós estamos lendo aqui. Estou passando essa estatística para os irmãos. Eli, como nós sabemos, ele era um homem de Deus. Ele era um sacerdote e ocupava duas funções. Ele era juiz e sacerdote. Ele tinha um cargo político e um cargo religioso. Então era um homem que tinha de tudo para avançar, crescer a cada dia e ter uma família estruturada. Tudo para ser um excelente pai. Tudo para ser um excelente pai. No capítulo 4, no versículo de número 18, nos fala que ele governou por 40 anos. Por 40 anos. E para uma pessoa poder governar durante tanto tempo, ele tem que ser uma pessoa boníssima, uma pessoa excelente, porque ninguém consegue ficar diante de dentro ou na frente de um cargo durante 40 anos, a não ser que seja um ditador. Mas na condição ali, na situação ali, ele não era um ditador. E ficou durante 40 anos à frente daquele povo, como juiz e como sacerdote. Então ele tinha de tudo para ser um excelente pai. E o próprio nome de Eli já diz: Jeová é meu Deus. Jeová é meu Deus. Então ele poderia ter assim tinha uma condição excelente para criar bem a sua família, porque até aqui nós vimos que ele servia ao Senhor, era temente ao Senhor. No capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, nos diz que ele era sensível à voz do Senhor. Pela versão que tem aqui, fala assim: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a ele e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, ou o jovem, em outra tradução. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te e vai deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu quarto, ou no seu lugar. Nós observamos que Eli também aqui era sensível à voz do Senhor. Sabia que era o Senhor que estava chamando, querendo falar com aquele jovem. Uma outra situação que nós podemos ver aqui, que ele tinha também dois filhos que, por nascerem numa família sacerdotal, eles também eram sacerdotes. Os filhos de Eli, que eram Reufini e Finéia. Tudo para ser uma bênção. Pai crente, filho de um líder experiente, nasceram numa família sacerdotal. Poderíamos dizer, conforme nós falamos hoje, que cresceram na igreja. Cresceram dentro de uma família sacerdotal. E no capítulo de número 1, versículo de número 3, capítulo de número 1, versículo de número 3, nos diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sacerdote, aos olhos da nação e daquela nação, eles eram por demais espirituais. Eles tinham de tudo para serem espirituais. Mas só que no capítulo 2, versículo de número 12, nos fala que eles eram profanos. Capítulo 2, versículo de número 12, nos diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor.
Aí você vai pensar assim, eles cresceram num lar sacerdotal. Ou trazendo para a nossa realidade, eles cresceram dentro de um lar evangélico. Pai, vamos colocar assim, cristão. Mas como que pode eles virarem a cabeça de tal forma? São decisões que às vezes nós tomamos na vida. E dentro deste capítulo 2, versículo de número 12, nos fala que eles não se importavam com o Senhor. Em outra tradução, não se importavam com o Senhor. Às vezes nós colocamos, algumas pessoas colocam a vida no piloto automático. No piloto automático e vai levando a vida. Eu sou crente, sou membro de uma igreja. E quando nos perguntam, eu falo assim, sou membro de uma igreja. Eu sou membro da igreja tal. Mas coloca a vida no piloto automático. Mas quando nós buscamos verdadeiramente conhecer esse Deus que nos salvou, igual em 2 Coríntios 5,17, que Deus é um Jesus que transforma. Quando nós buscamos este Jesus, quando nós buscamos este Deus, haverá uma verdadeira transformação. E quando ocorre essa transformação, tudo em nossa vida muda. Tudo na tua vida vai mudar. Então aqui no capítulo 2, versículo de número 17, nos fala a respeito destes rapazes que tinham de tudo para seguir em frente e ter uma vida excelente. No versículo 17 nos diz assim: era, pois, muito grande o pecado desses mancebos, ou jovens, dependendo da tradução, perante o Senhor, porquanto os alimentos desprezavam, aos homens desprezavam, e as ofertas do Senhor. Então nós observamos aqui que eles eram sacerdotes, mas eles desprezavam as ofertas que eram levadas para que os sacerdotes pudessem queimar e entregar ao Senhor, e ofertar ao Senhor. E como se não bastasse, no versículo de número 22, nos fala que eles viviam na imoralidade. Eram sacerdotes. Eram sacerdotes, porque nasceram de uma família sacerdotal. Então você cresce e você é um sacerdote, ou era um sacerdote. Eles nasceram numa família sacerdotal, mas eles viviam na imoralidade, de acordo com o versículo de número 22, que nos diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia, olha só, ouvia tudo quanto os seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Dois fatores aqui. Não sabemos se eles obrigavam aquelas mulheres a terem relação com eles, ou se aquelas mulheres eram prostitutas cultuais, que era pior ainda a situação, que estava trazendo para dentro de Israel uma nova maneira de cultuar, que elas se prostituíam e achando que estavam cultuando ao Deus delas. Então esses homens, esses sacerdotes, Hofni e Finéia, viviam na imoralidade e não nasceram distante de um lar evangélico. Eles nasceram e cresceram num lar evangélico, trazendo para a nossa linguagem atual. Nasceram e foram criados num lar evangélico, mas optaram por esse estilo de vida. E quando nós optamos por um estilo de vida diferente de que o Senhor Deus tem para cada um de nós, nós não temos lucro nenhum, só temos dissabores na vida, só trazemos entristecimento para as pessoas que estão debaixo do mesmo teto, para os nossos pais, para as pessoas que convivem com cada um de nós. Faziam também, no versículo 24, capítulo 2, versículo 24, faziam o povo tropeçar. Eles eram, na nossa linguagem, cristãos, mas ao invés de fazer com que as pessoas crescessem, fazer com que as pessoas conhecessem ao Deus que os tinha criado, tinha colocado no mundo, mas eles faziam o povo tropeçar. No versículo de número 24, que nos diz desta forma: não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço, fazei transgredir o povo do Senhor.
Não é bom a forma que eu ouço de vocês, porque vocês fazem transgredir o povo do Senhor. E às vezes nós passamos por algumas situações e vemos algumas situações dos conselhos que são passados a outras pessoas, conselhos estes que não são da parte de Deus. E é interessante que não somente o pai, não somente, a Bíblia não menciona, mas não somente a mãe, não somente os parentes, mas todo Israel sabia o que eles estavam fazendo. Todo Israel. E mesmo todo Israel tomando conhecimento das atitudes deles, eles continuavam naquela prática, deram continuidade naquela prática. Eli fracassou na maior parte de todos os ministérios. Ele tinha 2 ministérios, lembram? Político e um religioso. Ele era juiz e sacerdote. Mas ele fracassou no maior de todos os ministérios, que é o ministério paternal. Se os irmãos, lógico que os irmãos têm uma ideia, todos nós temos uma ideia. O quanto é importante a presença paterna. O quanto é importante a presença paterna. Filhos e filhas, eles precisam de uma referência dentro de casa. Tem que tomar alguém como referência. E eles tinham uma referência dentro de casa, que era o pai, que era Eli. Mas mesmo assim, eles começaram a entrar por um outro caminho. E nós vamos ver, os irmãos lendo também no capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, vão ver que Eli fracassou. Eli teve uma contribuição para que os filhos dele chegassem àquele ponto. Foi um pai omisso. Vamos ver um pouco mais adiante. Então ele fracassou no maior de todos os ministérios, que é o ministério paternal. No capítulo 4, versículo 18, nos diz que ele governou durante 40 anos, no finalzinho deste versículo, durante 40 anos no serviço do povo. Durante 40 anos a serviço do povo, nenhum sucesso, já ouvi essa frase dos irmãos também, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Nenhum sucesso. Você pode querer ganhar muito dinheiro, e ele esteve ausente da casa dele durante 40 anos. Porque geograficamente, se você vê onde ele atuava como juiz e como sacerdote, era longe da casa dele. Então ficou ausente de casa durante muito tempo. E isso contribuiu muitíssimo para desequilíbrio dentro daquela família. Ele foi um pai omisso. Não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro da casa dele. Às vezes algumas coisas estão acontecendo dentro de muitos lares, mas eu faço vista grossa, eu não quero ver. Já é jovem, já é adulto, eu não quero, já sabe o que faz, eu não quero tomar conhecimento. Deixa quebrar a cara. Às vezes muitos pais fazem isso. Ignorou os 3 sinais de Deus, né? 3 sinais de Deus que Deus tinha mandado para ele também. Mas falando aqui sobre um pai omisso, ele não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro da casa dele. E às vezes esses perigos são notórios, são notáveis. São perigos que não estão assim escondidos. São perigos que nós estamos vendo. E às vezes só falamos assim: olha, cuidado. Olha, cuidado. E Eli agia assim também. Agia desta forma. Ao invés de te trazer para uma repreensão, senta aqui, eu quero falar contigo. Eu quero falar com vocês. Vocês fazem parte de uma família sacerdotal, portanto, vocês são sacerdotes. E o que vocês estão fazendo, isso é desagradável ao Senhor. E de igual forma, muitos dos pais deveriam fazer isso também com os seus filhos. Senta aqui, eu quero falar contigo. E mãe, eu já sou de maior. É de maior, mas está debaixo do mesmo teto que eu estou. É de maior, mas eu que pago a tua internet. É de maior, mas fui eu que te dei esse telefone, esse celular. Mas muitos pais deixam correr à vontade. Não tem uma certa autoridade na vida do filho ou dos filhos. Aqueles meninos que vocês viram ali na Cracolândia, quando você visita o Degás ou vai em uma penitenciária, podem observar que
o nome de muitos daqueles garotos são nomes de personagens bíblicos. São filhos de evangélicos. Mas em algum momento, os pais falharam. Mesmo eles fazendo a escolha deles, em algum momento houve uma falha dentro da família. Porque nós conhecemos os nossos filhos. E quando ele começa a fazer alguma coisa errada, você já observa o que está acontecendo. Pelo olhar você já conhece o seu filho. Pelo semblante você já conhece o seu filho ou sua filha. O que está acontecendo? E nada, mano. Me fala o que está acontecendo contigo. E às vezes o esposo fala para a esposa fala para o esposo. Deixe ele resolver. Deixe que ela resolva. Quando nós que somos líderes, somos os sacerdotes do nosso lar, deixamos passar assim praticamente desapercebido. Eli ignorou os 3 sinais de Deus. Deus enviou 3 sinais para que Eli pudesse tomar, ver o que os filhos estavam fazendo. Primeiro, todo o povo estava comentando. Todo o povo estava comentando o que aqueles rapazes estavam fazendo. Não era somente no lugarejo onde eles viviam. Não era somente na aldeia onde eles viviam. Mas todo o povo sabia o que eles estavam fazendo. O segundo aviso do Senhor Deus. Chegou um profeta anônimo e falou para Eli o que estaria acontecendo aos filhos dele. Um profeta anônimo chegou e falou a respeito dos filhos de Eli. O terceiro sinal, Deus falou através de Samuel. Samuel foi a primeira vez até Eli, voltou, a segunda vez foi, aí foi a terceira vez, e Eli então fala para Samuel, ó, quando você ouvir a voz, fala assim, eis-me aqui. E o Senhor Deus então falou a Samuel o que aconteceria na família de Eli. E Samuel ficou por demais preocupado e não quis falar de imediato, porque eram coisas terríveis que Deus tinha falado para Samuel que estaria acontecendo dentro da família de Eli. Podemos ver também que Eli era um pai, vamos utilizar a expressão aqui, bonachão. Era um pai que não tinha grandes preocupações em relação à vida dos seus filhos. De acordo com o capítulo 2, versículo de número 29, nos fala dessa forma: por que dás coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honra a teus filhos mais do que a mim. Olha só, honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes. Está falando a respeito de Eli aqui. Para vos engordardes do princípio de todas as ofertas do meu povo de Israel. Olha que situação aqui trágica. Ele estava fazendo assim, vistas grossas, como pudéssemos dizer assim, o mais importante para mim são meus filhos. Com Deus eu resolvo depois. Quando na realidade o mais importante é Deus. Que através do nosso Deus, através do teu Deus, é que nós estaremos colocando os nossos filhos no caminho do Senhor. Ele estava dando mais importância aos filhos, de acordo com o versículo que nós acabamos de ler, versículo número 29, dando mais importância aos filhos do que o próprio Deus. Deixa eu voltar aqui no versículo 29. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim? Irmãos, isso aqui é uma contribuição muito grande para que aqueles garotos, aqueles homens, pudessem tomar as atitudes que eles estavam tomando. O Senhor Deus estava em segundo plano. E quando nós olhamos para aquelas cenas ali da Cracolândia, e eu falei que de repente era um problema de dentro da família,
Em algumas situações, muitos pais se preocupam mais com a igreja do que com os seus filhos. Vivem mais na igreja do que dentro de casa. E isso é terrível para os filhos. O próprio filho pode falar assim: olha, o senhor, a senhora dá mais importância à igreja do que a mim. A senhora ama mais a igreja do que a mim. Ela deve amar mais o Senhor do que os seus filhos. Porque ela amando o Senhor, ela estará orientando os seus filhos. Não é o fato de eu estar na igreja todos os dias que vai fazer com que a minha casa esteja estruturada. Eu tenho que olhar para dentro da minha casa em primeiro lugar. Olhar para a minha casa e depois olhar para a igreja. Então, dentro desse versículo de número 29, Eli fez vistas grossas aos que os filhos estavam fazendo. Quando não confronto meus filhos, isso não é amor, isso é omissão. Quando não confronto meus filhos, isso não é amor, é omissão. Está errado? Está errado. Está errada? Está errada. Quando eu faço vistas grossas, isso é omissão. Nós estamos querendo ver, não que você esteja querendo ver, mas pode ocorrer um desastre na vida dos nossos filhos, quando eu faço vistas grossas. Não foi assim que eu te ensinei. Não é assim que nos orienta a palavra do Senhor. Então por que você está agindo desse jeito? É algo complicado. Nós vimos que no princípio, Eli tinha de tudo para ser um excelente pai. Tudo para ser um excelente pai. E os filhos também tinham de tudo para serem excelentes sacerdotes. Outro passo também que podemos observar é o ato passivo ao fatalismo. O ato passivo ao fatalismo. Capítulo 3, versículo de número 18. Vai colocar? Capítulo 3, versículo número 18. Então Samuel lhe contou tudo. De imediato Samuel não contou, foi contar depois, porque Eli pediu: o que Deus falou para você? Me conta tudo, tudo. Então Samuel lhe contou tudo sem esconder nada. E nessa palavra que Samuel conversou com Eli, o Senhor Deus tinha falado a Samuel que os filhos de Eli morreriam. Os filhos de Eli morreriam. E olha que Eli fala: Ele é o Senhor, que faça que for bom aos seus olhos, aos olhos dele. Ele fez vistas grossas ao fatalismo. Em outra situação, Davi falou: Absalão, Absalão. Davi chorou pela morte dos seus filhos. E aqui nós esperaríamos que ele falasse: não, Senhor, eu vou me corrigir, eu vou corrigir os meus filhos, eles não vão fazer mais isso. Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos. O Senhor quer assim, eu vou deixar assim. Se o Senhor quer agir deste jeito, eu vou deixar o Senhor agir desse jeito. Ele foi passivo na situação. Deus não criou nossos filhos para irem para o inferno. Deus não colocou nossos filhos neste mundo para eles sofrerem as piores consequências deste mundo. Deus não colocou nossos filhos neste mundo para eles sofrerem das piores situações, mas que eles pudessem desfrutar de tudo quanto Deus tem para cada um de nós. Está acontecendo isso porque Deus está permitindo. Deus está permitindo. Ao invés de dobrar o joelho e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, Senhor. Me ajude porque eu não quero, eu não criei esses meus filhos para este caminho, Senhor. Me ajude, Senhor. É a vontade de Deus, o que eu vou fazer? Ele foi passivo naquela situação. Somente falou: é o Senhor. E Samuel tinha falado: seus filhos irão morrer. E aí, quando Davi, já mencionado, quando Davi tomou conhecimento da morte do filho, Davi chorou. Chorou. E chorou muito. E também eu sei que muitos pais choram quando verem seus filhos, sabe, não dando tropeço na vida, mas sofrendo consequência dos tropeços que já deram. Às vezes os filhos não estão nem aí, estão encarando a situação com dificuldade, mas os pais têm chorado muito.
pela vida dos filhos, pelo que está acontecendo com os filhos. Em muitos de nós, eu creio, nós que estamos aqui nesta noite, eu creio, que já choramos pelos nossos filhos. Não quando eles estão pequenos ainda, são bebês, são crianças, são juniores, são adolescentes, mas às vezes os filhos já são adultos e nós choramos pelos nossos filhos, porque nós não criamos filhos para essa situação. Deus não nos deu filho para essa situação. Deus quer o melhor para os nossos filhos, mas o melhor de Deus nós precisamos entender, sermos um agente cooperador para que nossos filhos não passem por determinadas situações, até porque quando os nossos filhos veem alguma coisa errada dentro de casa, eles vão tomar como referência aquelas coisas erradas. As constantes brigas. Pensa que as crianças 3 anos, 4 anos não estão observando as brigas? Pensa que eles não estão guardando, está gravado. Não tem como deletar isso da mente das crianças, porque elas estão vendo o que nós estamos fazendo, na qualidade de esposa e na qualidade de esposo. As brigas constantes. E eles vão crescendo nesse ambiente. E quando eles crescem, em algumas situações, eles levam o que eles viram para dentro do seu casamento. Às vezes eu converso com algumas pessoas que estão namorando e vão lá no gabinete falar assim: pastor, estou namorando, estou aqui trazendo fulano ou fulana para nós namorarmos, para nós noivar, nós vamos noivar. E às vezes eu falo para eles: quer conhecer sua futura esposa? Veja como ela trata os pais dela, porque da mesma forma como ela trata os pais, ela vai te tratar depois de casada. Da mesma forma que ela trata os pais, ela vai tratar você depois de casada. Alguns até ouvem, mas outros, o amor parece que bate mais forte, não se importa muito com essa situação. E aí quando casa, aquele menino ou aquela menina que veio de um lar desestruturado, vai começar um relacionamento conjugal desestruturado também. Rofini e Finés estava passando por isso. Estava passando por essa situação. Cuidado para não cuidar dos filhos, já até mencionei, cuidado para não cuidar dos filhos dos outros e esquecer dos seus. Cuidado para não cuidar dos filhos dos outros e esquecer dos seus. Não porque eu tenho que estar na igreja, não porque eu tenho que fazer a vontade do Senhor, não porque Deus está esperando isso de mim, não porque se eu não fizer não tem ninguém para fazer. Enquanto isso, nossos filhos estão sozinhos em casa. E eles sentem e percebem essa situação. Meu pai, minha mãe dá mais valor à igreja do que a mim. Sentem que não são amados pelos pais. É algo que eu estou falando aqui que não é nenhuma novidade para os irmãos, não é novidade para vocês, mas é uma realidade. Grandes pregadores, podemos dizer assim, grandes pregadores, teve um muito assim com nome na mídia que escreveu vários livros. O filho dele tornou-se um ladrão de automóvel, ladrão de carro. E quando o pai foi visitar na cadeia, foi visitá-lo na cadeia, ele falou assim: o senhor tinha tempo para todo mundo, menos para mim. Tinha tempo para todo mundo, menos para mim. E isso aconteceu com ele. E isso pode acontecer nos nossos dias também. Ter tempo para todo mundo, menos para os nossos filhos, aqueles que mais precisam de nós. Partindo para a conclusão, em uma guerra seus filhos morrem. Rofini e Finéias morrem. Em uma guerra eles morrem. Eles estavam ali transportando a arca do Senhor, e eles morrem. A mulher de Rofini tem um filho antes de morrer e coloca o nome do filho de Icabode.
e quer dizer, foi-se a glória de Israel. O significado deste nome, Icabode, foi-se a glória de Israel. E às vezes as pessoas, ela morreu, teve o filho e morreu, mas antes de morrer, ela colocou o nome do filho, foi-se a glória de Israel. Quando na realidade a palavra deveria ser totalmente ao contrário. Ebenezer, Ebenezer. Até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor tem me ajudado, e essa criança que nasceu vai ser vencedora, será vitoriosa, vai ser para a honra e glória do Senhor, vai ser um grande sacerdote. Se o pai era sacerdote, ele também será um grande sacerdote. Mas ela coloca este nome no filho dela, tomando conhecimento do falecimento do esposo. Eli, já velho e gordo por quê? Comia muito churrasco que os filhos davam para ele. Não tem nada contra churrasco, não, eu gosto de churrasco. Mas na situação ali, era carne que estava sendo oferecida para o Senhor. E ele tirava as melhores partes da carne, era conivente com a situação dos filhos. E agora ele já está velho e gordo. E quando chega um mensageiro e fala a ele, olha, morreram 30 mil homens. Eu creio que ele estava numa cadeira de balanço. Ele cai para trás e quebra o pescoço. Olha o triste fim desse pai. Triste fim desse pai. Cai para trás e quebra o pescoço. O triste fim não foi o fato dele morrer. O triste fim foi a vida dos filhos dele serem ceifadas e ele tendo uma participação naquela situação. Deveria gritar, conforme já falei, deveria gritar, Ebenezer, para a minha casa. Cada mãe, hoje em dia é difícil, hoje em dia se coloca nome de filho, nome de jogador, nome de artista, né? Mas, antes do filho nascer, buscar, por que o nome da minha filha, desculpe de mencionar o nome, é Radassa. Por que o filho, vou colocar esse nome na minha filha? Por que eu vou colocar o nome da minha filha assim? Quem sabe para este tempo, Deus quer usar você. Então, ao invés de gritar, foi-se a glória de Israel, devemos gritar, Ebenezer para a nossa casa, para nossas vidas, para nossas famílias. Senhor, eu quero, Senhor. Eu espero o melhor, Senhor, para a minha família. Eu espero o melhor para os meus filhos. Me dê uma visão, ó Senhor Deus, através da Tua palavra, como conduzir a minha família. E deixa o garoto. Aí vê o filho empinando a bicicleta, não fala nada. O garoto vai pelo meio da rua empinando aquela bicicleta. Hoje ele empina uma bicicleta, amanhã está empinando uma moto. Tudo tem um começo. E se nós não apararmos as arestas no início, fica difícil depois, irmãos. Fica difícil de acertar depois. Os irmãos, eu já falei aqui na igreja algumas ocasiões, vocês conhecem a história do maior cajueiro do mundo, lá no Nordeste. Ele é o maior cajueiro do mundo, não por causa do seu caule ser muito grosso, mas por causa das suas raízes. E pelas raízes foram crescendo, nascendo outras árvores. Por isso que é considerado hoje o maior cajueiro do mundo. Porque deixou aquelas raízes alastrarem. E às vezes nós estamos deixando, estamos permitindo, somos permissivos nessas raízes dos nossos filhos que estão avançando, que estão crescendo, não para o bem, mas para o mal. Não é ser um pai rude, uma mãe severa, mas mostrarmos o caminho correto, o caminho certo. Você sabe que você está errado, você sabe que você está errada. Deixa o menino, deixa a menina. Não é deixar o menino, deixar a menina. Hoje você deixa ele fazer o que ele quer, o que ela quer. Mas amanhã talvez você esteja chorando por ele ou por ela. Esteja chorando por ele ou por ela.
E o seu Deus, Senhor Deus, espera que você esteja sorrindo por ele ou por ela. Mas para você sorrir somente vendo coisas boas, coisas agradáveis, coisas que alegram o coração de Deus e que alegram o teu coração. Eli, mais uma vez, tinha de tudo para ser um excelente pai. A Bíblia não menciona o nome da esposa dele, não fala sobre a esposa dele, mas tinha de tudo para ser um excelente pai. Mas não passou desapercebido porque ele conhecia o Senhor. Os filhos que não conheciam, o texto nos diz que os filhos não conheciam o Senhor. Como assim, pastor? A palavra nos diz. E às vezes as crianças crescem, não passam a vida dentro da igreja, mas são orientadas dentro da igreja desde a infância, e elas vão crescendo, mas se acostumando com o ambiente. Se acostumam com o ambiente. Não sei quantos já leram aquele livro, A Rã na Chaleira. É um livro que fala que coloca a rã na chaleira e coloca no fogo. No tempo que existia chaleira, né? Tem isso também. No tempo que existia chaleira. Vamos colocar uma panela. Coloca uma panela no fogo e coloca água e coloca a rã ali dentro. O autor do livro conta a história que ela não sai dali. A água vai aquecendo, 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 ao ponto dela morrer. Que o Senhor Deus a cada dia, irmãos, nós que conhecemos o caminho, temos experiências de vida, possamos corrigir os nossos filhos, nossos netos, aquelas crianças que estão crescendo, de repente sobrinhos. Peça autorização à tua irmã, ao teu irmão, e fala assim, eu posso ter uma conversa com o meu sobrinho? Peça autorização ao teu filho, eu posso ter uma conversa com o meu neto, com a minha neta? Para mostrar a realidade da vida. Para mostrar a realidade da vida. Porque senão, serão lágrimas que estarão vertendo pela nossa face no futuro, irmãos. Eli veio de um grupo de sacerdotes. Ele tinha dentro da sua genealogia, ele tinha condições de ser sacerdote. Os seus filhos tinham condições de ser sacerdotes. E ser sacerdote naquele dia não era qualquer um, apesar de que passou-se um tempo e entrou a corrupção, e a corrupção antiga, entrou a corrupção e as pessoas eram colocadas como sacerdote, era dado como um cargo. Mas eles tinham de tudo para perpetuarem aquela linha sacerdotal. Tinham de tudo. Quando eles perdem na batalha para os filisteus, não foi algo assim, aconteceu porque o poderio bélico deles era inferior dos filisteus. Não. Foi Deus permitindo, a mão de Deus pesando. E os dois jovens estavam segurando a arca do Senhor. Segurando a arca do Senhor. E a arca representava a presença de Deus. E eles morrem no meio daqueles 30 mil homens. Nós não queremos isso para os nossos filhos. Nós não queremos isso. E para que não aconteça isso com nossos filhos, não podemos ser passivos nas coisas que nós estamos vendo. Às vezes, quando você está sendo sincero com o seu filho, corrigindo o seu filho, sempre chega alguém e fala assim, deixa a criança. É uma criança, deixa ele, é uma criança. Mas é algo que está fazendo de errado. Como deixar? Eu tenho que corrigir enquanto é novo. Ele tem que aprender enquanto é novo. Porque se ele não aprende em casa, ele vai aprender na rua coisas piores. Coisas piores. E aí está diante de nós uma família que tinha de tudo para ser uma bênção na sociedade. A sociedade olhava para aquela família e falava assim, esses garotos são terríveis. Em alguma tradução fala que era um filho de Belial.
Outras traduções falaram que eram filhos do demônio. E eram filhos de sacerdotes. E hoje nós temos nossos filhos, nossos netos. E temos os exemplos bíblicos. Exemplos bíblicos. Pastor, eu sempre agi como evangélico dentro da minha casa. Eu sempre procurei agir como servo do Senhor. Firme mais neste compromisso com o Senhor. Tem que corrigir, corrija. Eu não cheguei a colocar, né, na tela ali para os irmãos, mas é uma família em agonia. Uma família em agonia. Eu poderia dizer uma família agonizando. Agonizando. Uma família morrendo. Uma família morrendo. Aquela sensação de Eli, ao receber aquela notícia de cair e quebrar o pescoço, eu creio que antes dele ter um encontro com Deus, ele falou assim: olha, eu tive uma participação nessa situação. Que nós não tenhamos essa experiência, desagradável experiência. Eu espero que nenhum de nós aqui tenhamos criado filhos e largado para lá. Não é largar no mundo, largar numa lixeira, mas deixar eles fazerem o que eles quiserem. Cobrança. Cobrança. Porque a própria palavra nos diz que os filhos são heranças do Senhor. São heranças do Senhor. E nós, como administradores, teremos que prestar contas dos nossos filhos. Talvez os irmãos estivessem esperando uma mensagem. Alguns estivessem esperando uma mensagem de alento. Uma mensagem para massagear o ego, para trabalhar a autoestima. Mas Deus nos confronta, e no confronto que o nosso caráter é forjado. É no confronto que o nosso caráter é forjado. Eu creio que em determinados momentos, aqueles meninos tiveram a oportunidade de entender que eles estavam errados. Mas mesmo assim, na qualidade de pai, nós temos que corrigir os nossos filhos. Vamos orar? Quero orar por cada família aqui nesta noite. Por você que está representando, bem sozinho, está representando a sua família. E por você que é adolescente ou jovem, quando seu pai for falar contigo, ou sua mãe for falar contigo, você não possa fazer: ih, mãe, nós estamos vivendo uma outra era. Na sua época era assim, hoje em dia é diferente. Não vire as costas para a experiência. Eles têm experiência de vida para passar para cada um de vocês. Pai querido, nós te agradecemos pela família constituída por Ti, ó Senhor Deus. Te agradecemos pela pessoa que colocaste ao nosso lado, ou esposo ou esposa. Te agradecemos pelos filhos que recebemos de Ti, ó Senhor Deus. E a Tua palavra nos diz que eles são heranças, ó Senhor Deus. Nos dê sabedoria, ó Pai, na qualidade de avô, de tio, ou mesmo de pai e de mãe, para poder orientarmos esses juniores, esses adolescentes, esses jovens, e até mesmo essas crianças, ó Senhor Deus. Dá-nos sabedoria, ó Senhor Deus. E nunca é tarde, ó Senhor Deus, para as pessoas entenderem que precisam de uma transformação, ó Senhor Deus. Começamos falando aqui a respeito de transformação, que Cristo transforma. E para uma transformação nunca é tarde. Aquebrante nossos corações, ó Senhor Deus, ou o nosso coração, ó Senhor Deus. Faça de cada um de nós pessoas ensináveis, ó Senhor Deus. Pessoas que estejam abertas para ouvir e serem corrigidas, ó Senhor Deus. Aquebrante-nos, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós que somos pais, somos avós, somos tios. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus. E nos dê sabedoria vinda dos altos céus, ó Senhor Deus. A fim de
não chorarmos no futuro, ó Senhor Deus, por uma omissão, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque Tu mesmo trouxeste essas pessoas até a Tua casa nesta noite. Muito obrigado, ó Senhor. Não que as minhas palavras, mas a Tua palavra possa estar gravada no coração de cada um deles, ó Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo possa decodificar esta mensagem, fazer com que essas pessoas entendam, ó Senhor Deus, essa narrativa bíblica, ó Senhor Deus. Continue, ó Senhor Deus, cuidando de nossas vidas. Continue, ó Senhor Deus, dando-nos forças para orientarmos os nossos filhos. Às vezes ficamos até entristecidos em ter que corrigir, ó Senhor Deus. Mas precisamos corrigir, ó Senhor Deus. E precisamos ser corrigidos por Ti também, ó Senhor Deus. Na qualidade de pai que somos, de avós que somos, de tios que somos, precisamos ser corrigidos por Ti também, ó Senhor Deus. Que haja um quebrantamento no nosso coração, ó Senhor Deus, para entendermos o que Tu queres de cada um de nós. Muito obrigado, ó Senhor Deus. Muito obrigado, porque nossos filhos não estão ali naquele ambiente que nós vimos na filmagem, ó Senhor Deus. Mas de repente estão e são prisioneiros, ó Senhor Deus, de um entristecimento, de uma mágoa, ó Senhor Deus, de algo que precisa ser tratado, ó Senhor Deus. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a ajudar os nossos filhos. Onde quer que esteja o filho dos Teus servos neste momento, as filhas dos Teus servos neste momento, os netos dos Teus servos neste momento, esteja guardando-os, ó Senhor Deus. Que a oração feita pelo Teu servo e a Tua serva neste momento esteja protegendo esses filhos, esses netos, ó Senhor Deus, onde quer que eles estejam. E os filhos presentes, ó Senhor Deus, que nós não sejamos ausentes na oração, ó Senhor Deus, por eles. Que possamos e venhamos a redobrar a nossa oração em favor dos nossos filhos. Nós Te agradecemos por tudo, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor.